Eu vou dar uma dica para vocês, aliás, 5 dicas do que você tem que fazer para ser um advogado pobre. Mas não só pobre, muito pobre. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco a respeito do mesmo assunto, onde o cara dava uma dica, aliás, dava 3 dicas de como o cara deveria fazer para ser um advogado pobre. Só que ele dava umas dicas muito antiéticas. E eu vou falar para você como é que você faz para ser um advogado pobre trabalhando eticamente. Primeira dica é você querer ganhar dinheiro fácil e rápido, né? Então, por exemplo, aí você se forma, você vê os seus amigos passando em concursos, andando de carros novos, comprando casas, e você investindo na advocacia, não tendo resultado imediato, então você começa a atropelar as coisas, você começa a comprar listas, sabe aquelas famosas listas? Tá? Esse é o primeiro passo para você ficar pobre, você se dá mal na profissão, porque isso é ilegal, além de ser antiético, você pode ser preso. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, você se vangloriar por ter feito faculdade na USP ou em qualquer federal por aí. Eu fiz USP, eu fiz federal, eu fui no Arco do São Francisco, sabe? Botar uma banca e comprar um terno novo e sair falando que... Outro passo para ser um advogado pobre. Por quê? Porque não é a faculdade que faz o aluno. O aluno é que faz a faculdade. Você pode ter estudado numa faculdade estadual, numa faculdade particular. Esse é um baita de um advogado. Então não é botando banca que você vai ser um grande advogado. Então esse é o outro passo para você ser um advogado pobre. Outra coisa, e essa realidade eu conheço bem, porque eu advogo muito lá em São Paulo, você se vangloriar e querer trabalhar no escritório grande. Eu trabalho no escritório fulano de tal, tem 300 advogados, tem 400 advogados. Ele é lá advogado júnior, advogado sênior, advogado pleno, tem toda uma carreira dentro do escritório. E o camarada tá lá, tá ganhando seus, 5, 6 mil reais por mês. Ele vai continuar ganhando aquilo durante alguns anos, dali a pouco ele vai estar ganhando 10 mil reais, vai estar ganhando 12 mil reais. Isso 10 anos, 20 anos depois que ele começou a trabalhar no escritório. Aí esse escritório perde uma grande conta e o escritório pega e manda uma carrada de advogado embora tudo de uma vez. E aí você com seus 35 anos, 40 anos, tem que começar do zero. Então uma grande ilusão, gente, percebam, uma grande ilusão é você querer trabalhar num escritório grande, achando que isso é a coisa mais linda do mundo e que isso te dá status e que status vai te levar a algum lugar. Status não te leva a lugar nenhum, absolutamente nenhum. Outro dia eu estava lá no Fórum Trabalhista de São Paulo, estava lá embaixo, entre uma audiência e outra, esperando perto do fumódromo, e tinha uma rapaziada ali conversando, e um deles falou assim: pô, eu fui lá no escritório tal, lá na Faria Lima, e me disseram que iriam me pagar R$1.500 por mês. Eu pensei comigo, eu não me meti na conversa, mas eu pensei comigo, mas R$1.500 por mês? Tá. Aí ele falou para a pessoa que estava selecionando os advogados: não, por R$1.500. Não, de jeito nenhum. Aí ele não quis, virou as costas, foi embora. E a recrutadora disse para ele: olha, mas vamos fazer o seguinte, se você arrumar algum processo, você manda aqui pra gente, a gente divide os honorários. Ele pegou, olhou pra ela e falou: se eu tiver um processo, eu mesmo cuido, eu vou mandar pra vocês, eu sou advogado, poxa vida. Esse é o terceiro erro. Não ache que grandes escritórios vão te abrir as portas, vão fazer você ser um advogado bem sucedido. Pelo contrário, a grande chance é de você ser um advogado mal sucedido. A quarta questão que te leva para baixo: não priorizar o cliente, ver sempre dinheiro em primeiro lugar. Então, por exemplo, chega o cliente no seu escritório, você está atolado de dívida, e chega o cliente no seu escritório, você vê ali a complexidade da causa, quanto valeria para promover a ação ou para fazer a defesa, e aí pensa: eu vou enfiar a faca nesse cara. Para quê? Para ele poder pagar as continhas dele. Isso é totalmente errado, no meu ponto de vista. Por quê? Porque não é assim que se constrói uma carreira como advogado. O crescimento como advogado, ele é orgânico. Você vai construindo uma base de clientes como? Fazendo uma boa prestação de serviço.
Mesmo que você não ganhe um processo, até porque ganhar um processo é uma coisa imponderável, não depende só de você, mas de vários fatores. Mas o atendimento leva a que pessoas, clientes que até perderam ações com você, te indiquem outros clientes. Então um cliente é fonte de outros clientes. O que isso significa? Que o seu principal ativo, meu caro, não é dinheiro, é o seu cliente, porque o seu cliente é fonte de outros clientes. Então não procure esfaquear, enfiar a faca no seu cliente. É claro que você não pode vilipendiar os seus honorários, tem que observar a tabela de honorários da OAB, mas jamais, se você quer ter uma carteira de clientes importante, cobrar mais do que o cliente pode pagar ou cobrar mais do que vale realmente o processo. E essa vale para todas as profissões. Você pretender ter um padrão de vida mais elevado do que você realmente tem. E aí você tem pilhas de carnê para pagar o carro, tem pilhas de carnê para pagar os eletrodomésticos que você tem em casa, você tem pilhas de carnê para pagar as viagens que você faz, para poder colocar fotos no Instagram e no Facebook. Tudo isso te corrói. Todas essas 5 coisas que eu falei te levam para baixo, fazem você ser um advogado pobre. Mas não só pobre, muito pobre. Da próxima vez eu vou falar para vocês o contrário. Como é que você faz para ser um advogado bem-sucedido, ter uma bela de uma carteira de clientes e efetivamente ganhar dinheiro. Até a próxima.